Então vamos lá, sem demora, quero convidar vocês a abrirem comigo a Bíblia de vocês ou acompanharem aqui no telão o texto de Jó, Jó capítulo 42, do versículo 1 ao versículo 6. Jó 42, a partir do versículo 1, vou usar aqui a mesma tradução do telão, pode pôr lá, isso. Então diz assim a palavra de Deus. Então respondeu Jó ao Senhor dizendo: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com os ouvidos, ou com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, antes de passar para o tema da mensagem e explicar esse texto aqui para vocês, eu quero fazer um breve panorama bíblico, né? Para quem não sabe, a Bíblia ela não é organizada de maneira cronológica, tá? Então, se a Bíblia fosse organizada de maneira cronológica, o primeiro livro da Bíblia seria o livro de Jó. Sabia disso? Então, o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Dos 66 livros contidos na Bíblia, o primeiro a ser escrito é o livro de Jó. Então, Jó viveu antes de Moisés, por exemplo, e Moisés foi o escritor do Gênesis. É claro que Moisés escreveu sobre coisas que aconteceram antes de Jó, por exemplo, a criação, né? Mas Jó viveu antes de Moisés. Então, o livro mais antigo das Escrituras é o livro de Jó. E por ser o livro mais antigo, ele trata de assuntos também antigos. O tema principal do livro de Jó é por que o justo sofre. Então esse livro ele tem esse tema, por que o justo sofre. E na Bíblia nós temos resposta para isso. Nós vemos que o justo muitas vezes ele sofre, né? E nós vemos que muitas vezes o ímpio prospera, né? E um dos questionamentos dos escritores bíblicos é por que, né, o ímpio prospera e às vezes eu, sendo um homem justo, acabo passando por dificuldades, né? E aí nós temos várias respostas. Às vezes nós julgamos as pessoas que estão em dificuldades, deve estar em pecado, deve ter feito alguma coisa errada, deve estar pagando por algo que fez, e nós vamos ver que nem sempre é isso que acontece. E esse livro de Jó também, ele vai falar muito de paciência, né? Então Jó, ele é um exemplo de paciência no meio das dificuldades, no meio das tribulações. É por isso que muitas vezes nós ouvimos a expressão a paciência de Jó. Essa pessoa é paciente como Jó, tem a paciência de Jó, porque Jó foi um homem paciente e foi também um homem perseverante. Então nós vamos refletir um pouquinho a respeito do livro de Jó. O livro de Jó ele está mais ou menos no meio da Bíblia, ele faz parte dos livros poéticos, tá? Então a Bíblia é dividida em Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, a Lei, a Torá, os livros de Moisés. Aí temos os livros históricos, aí temos os livros poéticos, né? E Jó é o primeiro livro poético, temos os profetas e depois nós temos então o Novo Testamento. E apesar de Jó ser um livro poético, ele tem também história, tá? Ele conta, né, uma parte ali da história da vida desse homem chamado Jó. Mas o tema da mensagem que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã é o que fazer quando as circunstâncias da nossa vida nos impedem de vermos Deus. Esse é o tema da mensagem dessa manhã. O que fazer quando as circunstâncias da nossa vida nos impedem de vermos Deus? Essa palavra foi ministrada pelo Espírito Santo no meu coração há vários anos atrás, há mais de 25
anos atrás. E essa é uma palavra que Deus ministrou diretamente a mim. Sabe aquela palavra que você vai buscando o Espírito Santo, vai refletindo, meditando na Bíblia, e o Espírito ministra você diretamente? Então é esse tipo de palavra, tá? Porque tem algumas palavras que você é inspirado por ler ali um livro, ou você ouve um outro pregador e diz, cara, gostei desse tema, vou pegar esse tema e também vou trazer para a minha igreja, mas tem aquela mensagem que o Espírito Santo ministra diretamente para nós. Então essa é uma mensagem que Deus falou ao meu coração, e foi no momento de angústia, foi no momento de luta, foi no momento onde aparentemente Deus havia me abandonado. Foi um momento de crise. Por quê? Quando eu me converti, eu comecei a ter muita experiência com Deus, né? Eu me lembro que eu dobrava o joelho no meu quarto e era como se o céu descesse, né? Era como se eu entrasse diretamente na sala do trono, no Santo dos Santos, né? Eu lembro que era como se o tempo parasse. Eu ficava ali 1 hora orando, louvando a Deus, parecia que eu estava ali 5 minutos. Então eu tinha aquela sensação maravilhosa de sentir a presença de Deus. Deus ministrava o meu coração, eu ministrava o coração de Deus, enfim. Mas chegou uma certa altura da minha vida cristã que todas essas sensações sumiram. E eu dobrava o meu joelho e não sentia absolutamente nada. Abria a minha Bíblia, já não era mais a mesma coisa. E para piorar, eu me sentia oprimido. Eu sentia como se um demônio estivesse ali me oprimindo, né, lançando pensamentos intrusivos na minha mente, inclusive tocando na minha carne. Então era um momento assim de muita dificuldade. E aí, mais para frente, eu fui entender que Deus permite esse tipo de situação na nossa vida, né? Existe um conceito teológico que é quando Deus parece distante. Quando Deus, ele intencionalmente, aparentemente se afasta de você, ele não se afasta, mas ele tira aquelas sensações, aqueles sentimentos para quê? Para que nós venhamos a aprender a viver pela fé, e não por vista, não por sentimento. Esse é um dos problemas da igreja e dos cristãos, porque os cristãos, eles querem sentir, eles vêm no culto e eles dizem assim, hoje o culto foi bom, se eu senti alguma coisa. Se eu me senti bem, né, se eu senti algum arrepio, se eu me emocionei, se nada disso aconteceu, o culto não foi bom. Não, irmãos, o culto é racional, o culto é pela fé. Independentemente do que eu estou sentindo, eu tenho que permanecer firme. E aí eu comecei a entender esse tipo de coisa. E apesar de Deus parecer estar distante de mim, Ele estava muito perto. E foi um tempo de muito crescimento espiritual, de muito amadurecimento, de muita transformação, porque é mais importante o que Deus quer fazer dentro de você do que as circunstâncias externas ao nosso redor. E hoje eu digo isso com convicção. Eu só posso ser pastor hoje, estar na liderança aqui da igreja, né? Porque eu passei por isso. Porque eu passei pela peneira de Satanás, digamos assim, né? Sabia que o diabo, às vezes, ele pede para nos peneirar? Nós vamos ver isso aqui na vida de Jó. Mas não é só na vida de Jó. Certa vez, a Bíblia diz que Jesus chegou para um dos seus discípulos ali, né, o apóstolo Pedro, né, e disse assim, Simão, Simão, porque o nome de Pedro era Simão, né? É Jesus que mudou o nome dele para Pedro. Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então, Pedro, ele foi peneirado por Satanás. E nesse momento de peneira, ele sentiu com certeza angústia, foi um momento de luta, de opressão, foram momentos de desespero, né? Porque quando ele negou Jesus, por exemplo, a terceira vez, e foi esse o momento de peneira dele, ele saiu dali e ele chorou amargamente, diz a palavra. Inclusive o apóstolo Pedro, depois desse período, ele acabou desistindo do seu ministério. Você sabia disso? Ele volta a pescar. Ele só é restaurado no seu ministério depois da ressurreição de Cristo. E Cristo aparece para ele, né, algumas vezes, e tem aquela experiência da segunda pesca maravilhosa, onde Jesus tem uma conversa com Pedro e restaura o seu ministério. Mas Pedro passou pela peneira de Satanás. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. O que fazer quando as circunstâncias da nossa vida nos impedem de vermos Deus. Amém, queridos? Então eu creio que a maioria de vocês aqui conhecem a história de Jó.
Se vocês não conhecem, eu vou contar para vocês nessa manhã. Então, todos aqueles que passam por lutas, por dificuldades, por provações, devem conhecer a história de Jó. E como todos nós passamos por isso, então nós precisamos conhecer a história desse homem de Deus. A Bíblia fala que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então é assim que a Bíblia começa falando a respeito de Jó. Aqui eu já quero abrir um parênteses. Veja que Deus, em primeiro lugar, destaca o caráter de Jó. Quando Deus vai falar de Jó na palavra, diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, caráter é mais importante do que talento. Caráter é mais importante do que posses, do que bens. Porque depois nós vamos ver que Jó era um homem rico. A Bíblia fala das riquezas de Jó. Mas em primeiro lugar destaca o caráter de Jó. Por que eu quero trazer isso para vocês? Porque nós temos a tendência de olhar para as pessoas e a gente faz um julgamento superficial. Nós falamos, cara, essa pessoa está bem, hein? Nossa, esse cara está bem, né? Por quê? Porque às vezes o cara está próspero financeiramente. A empresa está indo bem, o trabalho está indo bem, o cara está crescendo financeiramente, mas às vezes o cara largou a mulher, largou os filhos, está no segundo, está no terceiro casamento, enfim, sei lá, o cara não tem um bom caráter, né? Então, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Nós conhecemos pessoas que estão indo muito bem financeiramente, né? Porém, né, como eu falei, estão em adultério, né? E a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus, por exemplo, né? Então o caráter vem antes das outras coisas. Mas a Bíblia fala que Jó era um homem próspero também. Então a Bíblia diz que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, ou seja, 10 filhos, sendo 7 homens. Então isso era, assim, um sinal de bem-aventurança muito grande no Antigo Testamento. Você ter muitos filhos, especialmente homens, né, que poderiam ali te ajudar no trabalho, te defender, enfim. A Bíblia diz que Jó possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, ou seja, 1.000 bois, né, uma junta de bois são 2 bois, e 500 jumentas. E ele também tinha um grande número de empregados, de servos à sua disposição. Então Jó, ele era um homem próspero. Ele era o maior homem do Oriente. Ali no Oriente, onde ele morava, ele era o homem mais rico financeiramente. Mas a Bíblia diz que certo dia os filhos de Deus, e aqui os filhos de Deus são os anjos, tá? Uma referência aos anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor. E veio também Satanás entre eles. E aí Deus perguntou para Satanás, de onde você vem? E Satanás respondeu, de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus diz a Satanás, você observou o meu servo Jó? Ó, Deus está falando, não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aqui já dá uma pregação, né? Então, primeira coisa, como é que o diabo ele se apresenta diante de Deus se ele foi expulso do céu? Então, uma coisa que a gente precisa entender é que nem sempre Deus se reúne com seus anjos no céu, tá? Quando você lê a Bíblia no Antigo Testamento, nós vemos teofanias, Deus aparecendo em forma de homem para as pessoas. Essa pessoa que aparecia era o próprio Cristo pré-encarnado. Não era o Deus Pai, era Cristo pré-encarnado aparecendo para essas pessoas. Por exemplo, certa vez, 3 homens apareceram para Abraão. 2 eram anjos que iriam destruir Sodoma e Gomorra, mas um era o próprio Senhor, era Cristo pré-encarnado. Tanto que ele aceita a adoração de Abraão, né? Então, Cristo pré-encarnado pode ter reunido os anjos aqui na terra e feito uma reunião com os anjos. E Satanás, vendo essa reunião, ele se coloca no meio da reunião, ele aparece na reunião. Ou então, alguns acreditam que antes da expiação de Cristo, Satanás tinha acesso ao trono de Deus, né, para acusar as pessoas ali dos seus pecados. Então a gente não sabe exatamente os detalhes, mas a verdade é que Deus reúne os seus filhos, os seus anjos, para uma reunião e Satanás está entre eles. E olha o detalhe, quando Deus pergunta de onde você vem, o que Satanás responde? De rodear a terra
e passear por ela. Ou seja, Satanás é um observador. Ele rodeia a terra. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão. O que Satanás faz? Ele fica estudando o ser humano. Eu quero dizer para você, o diabo sabe qual é teu ponto fraco, irmão. O diabo sabe, não tem como você esconder. Ele sabe, né, como jogar uma isca para tentar te pegar, né, para tentar fazer com que você caia em pecado, porque todos nós temos os nossos pontos fracos, e ele está nos observando. Eu lembro que quando eu comecei a faculdade de psicologia, uma das matérias que nós estudamos ali já no começo, é uma matéria chamada TOD, Técnicas de Observação e Descrição. O que nós precisamos aprender? Nós precisamos aprender a observar situações e escrever. Então o que a gente ficava fazendo? Eu vou ficar observando, sei lá, estou na cantina ali no intervalo da faculdade, vou ficar observando ali a atendente da cantina, vou ficar descrevendo tudo que ela faz, entendeu? Né, vou descrever certinho e tal. Então eu aprendo a observar e aprendo a descrever o comportamento das pessoas. Então essa matéria iniciou com o diabo, né? Brincadeira, tá? Né? Porque ele é ótimo em observar, né, identificar os nossos pontos fracos para nos pegar. Então, de rodear, o que você está fazendo, Satanás? Estou rodeando a terra, estou passeando por ela. E aí, então, Deus, ele fala sobre Jó. Veja que quem entra no assunto sobre Jó é Deus. Você observou meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então aqui nós podemos extrair um princípio já para a nossa vida. A Bíblia diz nessa passagem que Deus louvou, Deus elogiou Jó quando Satanás estava na sua presença. Agora olha só, põe lá para mim, Saulo, 2 Coríntios 10, 18. Olha só o que diz Paulo em 2 Coríntios 10, 18. Diz assim: porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. E louva aqui não é louvor no sentido de adoração, assim, é louvor no sentido de elogio. Então não é aprovado aquele a quem a si próprio se louva, mas aquele a quem o Senhor louva. Então eu quero perguntar se nós estamos vivendo uma vida que é digna dos elogios divinos. Digamos que o diabo hoje se apresente perante o Senhor para falar de algum de nós aqui, né? O que Deus diria a nosso respeito, né? Então, o melhor marketing de uma pessoa é o elogio de outras, não é verdade? Se você tem um negócio, né? Digamos, a tua melhor propaganda é um cliente teu, não é verdade? Cliente teu que sai satisfeito ali da sua empresa ou do trabalho que você executa e vai falar de você para uma outra pessoa. Agora imagine você ser elogiado por Deus. E é o que a Bíblia diz. Olha só, Provérbios 27, 2. Fala sobre o outro te elogiar, ó. Que um outro te louve, e não a tua própria boca. O estranho e não os teus lábios. Então tem pessoas que elas se exaltam, né? Elas se louvam. Não, nós temos que ser louvados pelas outras pessoas. As outras pessoas devem ver as coisas boas em nós e nos elogiar, e principalmente o Senhor Deus. Então nós devemos viver uma vida onde Deus nos louve quando Satanás nos acusa. Posso ouvir um amém? Então foi o que aconteceu. Deus apostou em Jó. Eu já falei isso algumas semanas atrás, né? Aqui nós vemos Deus apostando em Jó, dizendo: eu garanto que Jó é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que evita fazer o mal. Então, como ser louvado pelo Senhor? Sendo como Jó, sendo pessoas íntegras, retas, que temem a Deus e que evitam fazer o mal. E Jó, ele era conhecido no inferno, porque uma pessoa que serve a Deus dessa maneira vai incomodar Satanás. Então, a nossa vida deve ser uma vida que incomoda o reino das trevas, é o que nós falamos aqui, né? Se nós não estamos incomodando o reino das trevas, então nós estamos jogando no time de Satanás. A partir do momento que eu faço parte do reino de Deus, do time da luz, eu preciso incomodar o reino das trevas. Então Jó, ele era conhecido no inferno, Deus o conhecia, os céus conheciam Jó, mas Satanás também o conhecia. Então nós devemos viver de uma maneira onde Deus nos conheça, mas também onde Satanás nos conheça, porque nós estamos incomodando. E quando Deus louva, quando Deus elogia a Jó ali na presença de Satanás, sabe qual foi a resposta de Satanás? Satanás respondeu assim para Deus: teme Jó
a Deus em vão? Por acaso, Deus, o Senhor não tem protegido, guardado a sua vida, abençoado a sua família? Além de tudo, você tem dado a ele prosperidade. E aí Satanás diz assim para Deus: toca em tudo que ele tem, tira tudo o que Jó tem, e certamente ele blasfemará do Senhor na tua face. Então essa é uma das premissas de Satanás. Satanás, ele acredita que as pessoas servem a Deus por interesse. E foi isso que ele falou para Deus: Jó serve o Senhor por interesse. O Senhor abençoa ele tem saúde, ele tem uma família grande, ele tem prosperidade financeira. Agora toca em tudo que ele tem, tira tudo que ele tem, e vamos ver se ele não blasfema contra o Senhor, se ele não blasfema na tua face. Então essa é uma das premissas de Satanás. Por isso que Satanás ele consegue muitos adeptos, irmãos. Porque pessoas vendem a alma para o diabo, sabe por quê? Porque elas querem riquezas, elas querem prosperidade, é ou não é? Elas fazem isso, existem pessoas que fazem um pacto literal ali, intencional com Satanás, em troca de riqueza, porque a premissa dele é o seguinte: você me serve e eu te dou aquilo que você quer. Foi a dica dele para o próprio Jesus. Na tentação ali, em Mateus capítulo 4, versículo 4, quando Satanás estava tentando Jesus no deserto, Satanás levou ele até um alto de um monte, mostrou todos os reinos da terra e disse assim: tudo isso que você está vendo me foi dado, e eu dou a quem eu quiser. Então eu vou dar a você, se você prostrado me adorares. Então Satanás foi tão ousado que ele sugeriu para Jesus uma troca: você me adora, você me serve, e em troca eu te dou todos os reinos do mundo. Então essa é uma premissa de Satanás, de que nós servimos a Deus por interesse, de que nós servimos a Deus em troca de bênção, em troca de recursos, em troca de prosperidade. E aí Satanás diz: então tira tudo que ele tem, e certamente ele vai blasfemar contra o Senhor, ele vai te negar. E aí o que aconteceu? Por incrível que pareça, Deus apostou em Jó. Deus falou: tudo bem, tudo que ele tem está nas tuas mãos, pode fazer o que você quiser com tudo que ele tem, só não toca nele. Nele você não tem autoridade para tocar. E Satanás sai da presença de Deus e ele toca em tudo o que Jó tinha. Olha só, a Bíblia diz que em um certo dia os filhos de Jó comiam e bebiam na casa do irmão mais velho. E aí chega um mensageiro a Jó dizendo: Senhor, os teus bois estavam pastando juntamente com as jumentas, quando os sabeus, que era um povo, vieram e roubaram os animais e mataram todos os teus empregados. Só eu escapei para te trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio um outro empregado de Jó dizendo: fogo caiu do céu e todas as ovelhas e teus empregados morreram. Só eu escapei para te trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro servo e disse: Senhor, os caldeus se dividiram em 3 grupos e roubaram todos os teus camelos, mataram todos os teus empregados a fio de espada, só eu escapei para te trazer a notícia. E estando esse ainda falando, vem o último mensageiro dizendo: teus filhos e as tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente veio um forte vento do deserto, deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre eles e eles morreram. Só eu escapei para te trazer a notícia. Ou seja, em alguns minutos, Jó perdeu todos os seus bens, grande parte dos seus servos, só sobrou os servos que trouxeram a notícia, aqui 4 servos na verdade, né? Mas perdeu esses também, porque agora ele não ia mais ter trabalho para eles, né? E perdeu todos os seus 10 filhos. Então Satanás tocou em tudo que ele tinha, na expectativa, partindo da premissa de que Jó negaria o Senhor. Mas sabe o que aconteceu? Sabe o que Jó fez? A Bíblia diz que Jó se levantou, rasgou o seu manto, que era um sinal de luto, raspou a sua cabeça e, lançando-se em terra, adorou o Senhor, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus
falta alguma, ou seja, ele adorou o Senhor no meio das circunstâncias totalmente adversas. Que exemplo, né, de homem de Deus, que exemplo de adoração. Com certeza nenhum de nós vai passar pelo que Jó passou, tá, irmãos? Mas nós vamos ter os nossos momentos também de dificuldade, os nossos momentos aí de opressão, os nossos momentos de angústia. Será que nós conseguimos adorar a Deus nesses momentos? Ter esse sacrifício de louvor? Então a Bíblia fala de um sacrifício de louvor, né, que era você trazer ali um animal em holocausto ao Senhor e sacrificá-lo ao Senhor. Mas aqui nós vemos também um sacrifício de louvor, que é você cultuar a Deus, é você adorar a Deus, é você entrar na presença de Deus e bendizê-lo, quando todas as circunstâncias ao seu redor são contrárias. Agora vamos trazer isso para a nossa vida. Quantas vezes nós desanimamos por tão pouco, não é verdade? Deixamos de cultuar, deixamos de congregar porque, sei lá, porque o pastor não me cumprimentou, não me mandou mensagem no meu aniversário. Estou dando alguns exemplos hipotéticos aqui, tá? Estou dizendo o que aconteceu com você, mas sei lá, né? Agora olha só o exemplo desse homem de Deus. Se coloque no lugar de Jó. Que Deus diria a meu respeito, a teu respeito, se Satanás nos acusasse na sua presença? Será que Deus apostaria em nós? Será que Deus diria, vai em frente, toca no que ele tem, e eu garanto, ele não vai blasfemar de mim, ele vai permanecer fiel, ele vai resistir? Será que Deus pode confiar em você e em mim, como ele confiou em Jó? É algo que nós precisamos refletir. Agora, a prova de Jó não acabou aí, irmão, não acabou aí. A prova de Jó continuou. Por quê? Porque no outro dia a Bíblia diz que novamente Deus reúne os seus filhos, ali os seus anjos, para mais uma reunião. E aí acontece a mesma cena, né? Satanás está entre eles e Deus pergunta, de onde você vem? E Satanás então diz, de rodear a terra e passear por ela. E aí Deus fala de Jó novamente. Ai, Jó, você disse que Jó ia blasfemar contra mim. Você tocou em tudo que ele tinha e ele continuou fiel. Aí Satanás vem com a sua segunda premissa. E ele diz assim, pele por pele, o homem dará tudo que ele tem pela sua própria vida. Toca nele, toca no físico dele, e ele vai negar o Senhor, ele vai blasfemar contra o Senhor. E aí Deus aposta a segunda vez em Jó, e diz assim, então tudo bem, Jó está sob o teu poder, você só não tem autoridade para tirar a vida dele. E aí Satanás vai, e ele lança uma chaga em Jó, que ia do alto da cabeça até a planta dos pés. E aí diz a Bíblia que Jó ele foi até um monte de cinzas, que no original era tipo o lixão da cidade. Se sentou ali, pegou um pedaço de telha, um caco de telha, e ficou ali se coçando, tinha o que fazer, né? Cheio de chagas, né? Agora doente. Quando a mulher de Jó, que era a única coisa que tinha sobrado para Jó, vê aquilo, diz, Jó, você ainda retém a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre, olha a tua situação. Jó olha para a mulher e diz, você fala como uma doida. Recebemos o bem de Deus, não receberemos o mal. E em tudo isso, diz a palavra, Jó não pecou contra Deus com os seus lábios. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Que homem de Deus, né? Às vezes tem situação na nossa vida que a situação é tão crítica, não sei se já aconteceu com você, que até os nossos parentes chegam para nós, para com isso, ainda continua servindo a Deus, continua sendo crente nessa situação, a tua situação, você é um miserável, né? Então, às vezes pode acontecer, de nós estarmos numa situação difícil, numa situação de perdas, numa situação de enfermidade, onde as pessoas vão olhar para nós e elas vão sentir dó, e vão falar, larga a mão, desiste disso aí, né? Se ser crente é isso que você está vivendo, então larga a mão. Então Jó chegou numa situação extremamente deplorável. Quando nós falamos sobre isso, lemos, compartilhamos essa história, fica difícil se colocar no lugar de Jó, não é verdade? Como eu falei, tenho certeza que nenhum de nós vai passar pelo que Jó passou. Mas como eu falei, todos nós vamos ter angústias, perdas, frustrações, decepções, né? E
nós precisamos nos manter firmes. Essa é que é a verdade. Então, como eu falei, essa palavra veio ao meu coração no momento de angústia, onde aquela situação que eu estava vivendo se tornou tão grande que eu não conseguia ver a Deus. Ou seja, o problema se torna maior do que Deus, né? E aí a gente não enxerga mais onde Deus está na minha vida. Aparentemente, Deus me abandonou. Como eu falei algumas semanas atrás, né, a magnificação. Está acontecendo alguma coisa na nossa vida, aquilo toma uma proporção tão grande que nós não conseguimos enxergar Deus se movendo na nossa vida. Mas eu tenho algumas boas notícias para vocês. Eu não quero que você saia daqui deprimido com a história de Jó. Nós vamos ver as coisas boas aqui da história de Jó. Primeira coisa, olha só, preste atenção. Satanás, ele só age, ele só nos toca até onde Deus permite. Veja que Satanás é um servo de Deus. Satanás não pode nos tocar. Essa que é a verdade. O maligno não nos toca, nós somos de Deus. Agora, se ele nos tocar, é porque Deus permitiu. A não ser que você tenha uma brecha grande aí na tua vida, né? E Deus permitiu, e nós vamos ver que Deus permite com um propósito. Então Deus, queridos, ele continua maior que o problema, maior do que a situação, maior do que a circunstância. Deus, ele é soberano, ele está no controle de todas as coisas. E Deus tem um propósito por trás de todo o problema. Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então as dificuldades, as provações, elas têm um propósito. Por isso que a Bíblia diz, alegrai-vos na tribulação. Se alegre, tenha por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Por quê? Porque a prova da vossa fé é produtiva. Ela produz perseverança. A perseverança é experiência. E a experiência é esperança. Então, provação é bênção, irmão. Porque quando a provação vem, nós amadurecemos, como eu falei. Aquele período de 2 anos que eu me senti oprimido, tocado por Satanás, quando terminou, eu era outra pessoa. Eu era uma pessoa bem mais madura. Eu era uma pessoa que já não dependia mais de emoções. Né? Eu estava preparado para iniciar o meu ministério, para casar, porque logo depois eu casei e por aí as coisas seguiram. Então Deus tem um propósito por trás de todo o problema. Jó 42, 2 que nós lemos. Bem sei que tudo podes, nenhum dos teus propósitos, nenhum dos teus planos pode ser frustrado, pode ser impedido. Então Deus tinha um propósito em provar Jó nessa situação. Mas a pergunta é, o que a gente faz, pastor? Tá, eu estou passando por uma situação de provação. O que eu faço? Quais são as dicas que você me dá? Então eu comecei a meditar sobre isso na época. Falei, Deus, o que eu faço? O que eu preciso fazer? E aí Deus ele me conduziu para um outro texto. E ele me trouxe 2 princípios assim que me ajudaram bastante. Por quê? Porque quando nós estamos num momento de dificuldade e provação, a nossa tendência é ficar falando sobre aquilo, né? A gente quer falar, a gente quer uma solução, a gente quer sair daquilo, e a gente quer que aquela situação se resolva. E aí Deus me levou para Êxodo. Olha só, vamos para Êxodo, capítulo 14, versículos 13, 14 e 15. Deixa eu só abrir aqui no aplicativo aqui para usar a mesma tradução aí do telão. Então, Êxodo 14, 13 a 15. Não vou ler aqui, fica melhor. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Então, no contexto aqui desses versículos, Deus havia libertado o povo de Israel da escravidão do Egito, e agora esse povo, sob a liderança de Moisés, está diante do Mar Vermelho. Atrás deles está vindo o exército egípcio, querendo pegar o povo novamente. Faraó se arrepende de ter liberado o povo e quer os seus escravos novamente. O povo está encurralado. Diante deles o Mar Vermelho, atrás deles o exército egípcio. O que o povo começa a fazer?
começa a murmurar. Aqui nós temos a primeira murmuração do povo de Israel quando sai do Egito. E eles começam a murmurar contra Moisés. Moisés, você nos tirou do Egito para nos fazer morrer aqui diante do Mar Vermelho, enfim. E eles reclamam. Moisés clama a Deus e Deus diz, vocês vão ficar quietos hoje. Vocês vão se calar. Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. Então, qual é o problema aqui que eu quero trazer para vocês? O problema é que muitas vezes, numa situação de dificuldade, nós murmuramos, né? Esse é o problema. O nosso problema é a murmuração. Eu já disse isso aqui em outras mensagens, que a nossa murmuração é música para o diabo. É melhor ser mudo do que murmurar. Então, a primeira coisa que nós devemos e podemos pôr em prática numa situação difícil é, ei, fica quieto, se cale. É isso que diz, versículo 13, 14 e 15. Ei, se calem, fiquem quietos. Hoje vocês vão ver o livramento de Deus. E aí Deus diz para Moisés, por que você clama a mim, Moisés? Diga ao povo para marchar. Então, às vezes nós estamos numa situação difícil, nós murmuramos, nós clamamos, nós reclamamos. Não, é tempo de se aquiete. Esse aquietar-se aqui é você confiar completamente na soberania de Deus. Como diz o Salmo 46, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. E o versículo 10 do Salmo 46 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aquietai-vos, fique quietos, para que você veja o livramento de Deus. Então Deus nessa época ministrou meu coração, aí fica quieto, se aquieta, eu estou no comando, estou no controle, porque muitas vezes eu ficava, e eu ficava pior do que eu poderia imaginar. É como uma mulher, né? As mulheres falham nisso às vezes, mulheres que são esposas de homens descrentes, né? Então digamos que você se converteu, teu marido é descrente. A Bíblia fala que as mulheres, elas ganham esses maridos no silêncio, né? No procedimento, né? Então não é no muito falar, é no silêncio, se aquieta. Né? Como Eliseu e o moço dele, né, quando eles foram cercados pelos sírios, né, o moço acorda de manhã, olha ao redor da casa cercada pelo exército sírio. Né, o que ele diz? Senhor, estamos perdidos, nós estamos cercados. O que Eliseu diz? Calma, se aquieta. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Senhor, abre os olhos do meu servo aí para que ele veja. Pum, se abriram os olhos espirituais do moço de Eliseu, e ele viu Eliseu e a casa cercada de carros e cavalos de fogo. Aí Eliseu só orou, cega esses homens. Os homens ficaram cegos. Vou levar vocês até onde vocês querem. Levaram eles até o rei de Israel, mandou o rei de Israel servir uma comida para eles, acabou a guerra. Entendeu? Mas mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então, até se nós voltarmos aqui para o livro de Jó, e se você ler com cuidado o livro de Jó, você verá que do capítulo 3 até, se não me engano, o capítulo 38, começa uma conversa entre Jó e 4 amigos. Porque aí Jó, ele vai para o Monte de Cinza, como eu falei para vocês, fica se coçando. Aí chegam 4 amigos de Jó, Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú. E cara, aqui eram amigos mesmo, né? Porque vamos ser sinceros, quando você está por cima da carne seca, todo mundo quer estar perto de você, né? Se você é o cara que tem dinheiro, se você é o cara que paga o churrasco, se você é o cara que, né, enfim, tem recursos, você vai estar cercado de pessoas. Agora, na situação de Jó, quem queria estar perto de Jó? Não tinha mais nada, ainda estava doente, mas ele tinha 4 amigos, cara. Falaram um monte de besteira, você vai ler lá, eles falaram um monte de besteira para Jó. Deus, inclusive, pega no pé deles, né? Eles acusaram Jó de pecar, de um monte de coisa, mas eles foram amigos, foram lá, ficaram 7 dias primeiro, quietos. Jó também, 7 dias, se não me engano, em silêncio. Aí no 7º dia, Jó começa a falar, e aí começa uma conversa entre Jó, Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú. Vai do capítulo 3, mais ou menos,
até o capítulo 38. No capítulo 38, todo mundo encerra a sua fala. Todo mundo cala a boca. Quando eles calam a boca, sabe o que acontece? Deus começa a falar, irmãos. Quando todos eles ficam quietos, o Senhor começa a falar. E aí, capítulo 42 é a última fala de Jó, depois que Deus já falou. E aí nós vimos ali no versículo 5, antes eu conhecia você só de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos. Olha que coisa gloriosa. Jó entendeu no final, olha, eu passei por tudo isso, antes eu só te conhecia de ouvidos, na verdade, mas agora eu te conheço, Senhor, verdadeiramente. Como ele se aproximou do Senhor e foi transformado. Então, queridos, Deus ele quer se manifestar na nossa vida. Deus ele quer falar conosco, mas o problema é que muitas vezes nós não conseguimos nos aquietar. Então, primeira coisa, fique quieto. O que fazer quando as circunstâncias da nossa vida nos impedem de vermos Deus? Fica quieto, se aquieta. Se você precisar falar, fale com alguém de confiança, alguém que tenha maturidade para te ouvir, mas não saia espalhando a situação, né, aos quatro ventos. E segunda coisa, marche. Veja que Deus disse para Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E aí quando eles começaram a marchar, Deus envia o vento, o mar vermelho se abre e o povo tem livramento. Atravessa o mar vermelho a pé enxuto. Quando o exército egípcio entra atrás deles, eles atolam ali na areia do mar e o mar se fecha e engole ali o exército egípcio. Mas o que seria o marchar para nós? O marchar para nós é você fazer o que precisa ser feito, independente das circunstâncias, né? Então, eu estou numa situação difícil, eu estou passando por um perrengue aqui, não estou com vontade de orar, ore. Não estou com vontade de ler a palavra, leia. Não estou com vontade de estar na igreja, esteja. Esse é o segredo. Eu não tenho vontade mais de falar de Jesus, fale. É você marchar, é você seguir em frente, é você obedecer, fazer o que está escrito para fazer, independente do que você está sentindo. Isso é maturidade. Quando você chega nesse ponto, você está, digamos assim, num nível de maturação espiritual. Porque é assim que viveram os homens de Deus, passando por diversas dificuldades, mas seguindo em frente, confiando, se aquietando e fazendo aquilo que Deus os chamou para fazer. Como a mulher com fluxo de sangue, né, ela pensou consigo: se eu somente tocar no manto de Jesus, eu ficarei curada. E ela marchou, seguiu em frente. Como o povo de Israel quando conquistou Jericó, né? Então a primeira cidade a ser conquistada na terra prometida foi a cidade de Jericó. Vocês lembram a ordem de Deus? Eles deveriam marchar ao redor da cidade durante 7 dias, em silêncio. Então, primeiro dia uma volta, segundo dia uma volta, assim. No 7º dia eles deviam dar 7 voltas. E eles só poderiam gritar, tocar as trombetas debaixo da ordem de Deus. Quando Josué desse a ordem, eles deveriam gritar, né? Mas os 7 dias marchando ali em silêncio. Então fica quieto e marcha. Fica quieto e marcha. Por que tinha que ser em silêncio, irmãos? Imagina você marchando ao redor de uma muralha gigantesca, né? Deus tinha prometido que ia derrubar a muralha. Aí começa, né? Deus fala que, o tamanho dessas muralhas, as pedras que tem aqui. Você realmente acha que Deus vai cumprir a palavra dele? Pois é, não sei. Se tivesse conversa ali, essa conversa ia ser num tom negativo, pode ter certeza. Então, como eles ficaram quietos, eles foram marchando, o nível de confiança foi aumentando, foram obedecendo a Deus, Deus foi sendo glorificado. No 7º dia, Deus derrubou as muralhas de Jericó. Então é ficar quieto e fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Fica quieto e marcha. Amém? E para finalizar, não poderia ser diferente, né? Vamos falar do final da vida de Jó. Ou pelo menos, né, não bem do final, mas do que aconteceu no final dessa história. Porque se acabasse aqui, você ia dizer: que chato, né? Jó perdeu tudo e continuou nessa situação. Não. Vamos lá para Jó 42, a partir do versículo 10. Olha só o que diz. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos
e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemina, e o nome da segunda Quese, e por aí vai, né? Aqui é o nome dos filhos, enfim, ó. Versículo 16, põe lá, Saulo, faz favor. E depois disso, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos, e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Amém? Então, porque ele permaneceu fiel, porque ele não se entregou, porque ele não negou o Senhor, porque ele não blasfemou do Senhor na sua face, o seu último estado foi melhor do que o primeiro. Então, todos nós passaremos por dificuldades, não no nível de Jó, né? Glória a Deus por isso. Mas nós precisamos nos manter firmes, para que no final o Senhor possa restituir em dobro tudo aquilo que Ele permitiu, digamos assim, que Satanás tirasse de nós. Amém? Nós vamos orar por isso. Talvez você esteja aqui, esteja sofrendo perdas. Confie, permaneça firme, né? Não se desestimule. Deus pode estar tratando você. E no final de tudo isso, tua situação vai ser muito melhor, né? É claro, se você observar que tem alguma brecha aí na tua vida, você precisa fechar. Mas hoje eu quero orar por isso, né? E talvez você esteja aqui e já passou por muita coisa. Vamos orar por restituição também, inclusive aqui na nossa igreja, né? Então vamos declarar aí, temos sentido de Deus, do Espírito, que 2026 é um ano aí de restituição, né? Onde o Senhor vai restituir tudo aquilo que o diabo roubou de nós, né? Porque a gente foi muito atacado, irmãos, né? Na nossa história de comunidade, tivemos muitas lutas, nunca nada foi fácil aqui para nós. Quem está aqui conosco há muitos anos sabe que sempre as coisas foram difíceis, né? Enfim, mas nós cremos aí numa restituição, num ano de vitória e de prosperidade, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Então vamos ficar de pé, chamar o louvor aqui à frente.